Amigos e Inimigos, pelos padres dominicanos de Avrillé, um comentário sobre nossos princípios na crise atual. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Qualquer que por consequência faça amigo deste século se constitui inimigo de Deus. São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Em uma época mais ordinária, nós não abordaríamos temas como este. Nós poderíamos nos dedicar mais abundantemente a expor serenamente a sabedoria teológica e mística de Santo Tomás de Aquino. Infelizmente, a realidade está aí que se impõe. Nós estamos mergulhados em uma terrível crise. Discípulos de uma filosofia realista, nós não podemos fazer abstração desta situação concreta. O Concílio Vaticano II sonhou em reconciliar a Igreja com o mundo. É o sonho de todos os liberais. Eles desejam reconciliar plenamente o cristianismo com o século, enquanto que os verdadeiros católicos ambicionam reconciliar a sociedade com Deus. Que o concílio quis esta amizade com o mundo, isso destaca em toda a sua história, especialmente do discurso de abertura de João 23, declarando que seria necessário cessar os anátemas, e do discurso de encerramento de Paulo VI, explicando, abre aspas, uma simpatia sem limites invadiu o concílio todo inteiro. Sua atitude foi claramente e voluntariamente otimista. Uma corrente de afeição e admiração transbordou do concílio sobre o mundo humano moderno. Fecha aspas. Mas, procurando amizade com o mundo, o concílio tomou o risco de tornar adúltero e inimigo de Deus. É São Tiago que nos advertiu em sua epístola: adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Qualquer que por consequência faça amigo deste século se constitui inimigo de Deus. A Igreja Conciliar é uma igreja bastarda. O concílio, por sua amizade com o mundo, tornou-se, segundo a terminologia de São Tiago, um concílio adúltero. Desta união adúltera, dizia Dom Lefebvre, nasceram frutos bastardos: nova missa, novos sacramentos, novo catecismo, novo direito canônico, em uma palavra, a Igreja Conciliar. A Igreja Conciliar existe verdadeiramente. Ninguém pode negar a existência de uma nova liturgia fundada sobre a doutrina do mistério, do novo catecismo fundado sobre a nova teologia, da nova doutrina moral e social fundada sobre os direitos do homem, etc. Esta Igreja Conciliar é uma igreja cismática, porque ela rompe com a Igreja Católica de sempre. Ela tem seus novos dogmas, seu novo sacerdócio, suas novas instituições, seu novo culto, já condenados pela Igreja em vários documentos oficiais e definitivos. A falsa Igreja Conciliar que se mostra entre nós depois do curioso Concílio Vaticano II se distancia sensivelmente de ano em ano da Igreja fundada por Jesus Cristo. A falsa Igreja pós-conciliar se contradiz cada vez mais à Santa Igreja, que salva as almas depois de 20 séculos. A pseudo-igreja em construção se contradiz cada vez mais à Igreja verdadeira, a única Igreja de Cristo, por suas inovações as mais estranhas, tanto na constituição hierárquica quanto no ensino e nos costumes. Minha firme e tenaz convicção, tantas vezes sustentada aqui e lá, é que entre a religião católica professada há alguns anos ainda em todo o mundo católico e esta religião abertamente imposta ao século como nova, progressista, evoluída, existe uma diferença de espécie ou diferença por alteridade. Nós temos então atualmente duas igrejas governadas e servidas por uma mesma hierarquia, a Igreja Católica de sempre e a outra. Estas são afirmações de Monsenhor Lefebvre. Sem dúvidas, esta nova igreja não forma um sistema disjunto da Igreja Católica. Ela é, no início, uma parte doente, mas pouco a pouco, a doença agravando, numerosos membros desta igreja deixam o corpo místico pelo cisma ou pela heresia. A inimizade é irreconciliável. São Luís Maria Grignon de Montfort explica bem que a inimizade entre o mundo e a Igreja é irreconciliável, pois ela foi estabelecida e formada por Deus. Por consequência, ela durará e aumentará até o fim. Deus decretou esta inimizade no paraíso terrestre quando ele disse: Colocarei uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela.
Ela te esmagará a cabeça e tu lhe armarás ciladas ao calcanhar. Que se queira ou não, há e haverá sempre uma guerra aqui embaixo entre estas duas raças, aquela dos filhos da mulher, de Nossa Senhora, e então irmãos de Nosso Senhor Jesus Cristo, e aquela dos homens que vivem sob a influência do diabo, o mundo. Os primeiros lutam pela oração, pela penitência, pelo testemunho da palavra e das boas obras. Testemunho que pode ir até o martírio. A isso se une, quando é prudentemente possível, o socorro do braço secular para defender a liberdade da Igreja. Quanto aos outros, eles lutam como seu pai, Satanás, pela mentira e pelo assassinato. Eles procuram matar os corpos pelas guerras, pelo aborto, a contracepção, a droga, mais ainda as almas envolvendo-as no pecado, pela tríplice concupiscência que reina no mundo. E quando eles não podem matar, eles operam ao menos por suas mentiras, suas calúnias e todos os artifícios particularmente numerosos e eficazes que oferecem os meios modernos de comunicação. Os inimigos de meus amigos são meus inimigos. É próprio aos amigos, nos diz Santo Tomás de Aquino, seguindo Aristóteles, de querer as mesmas coisas, de se entristecer e de se alegrar do mesmo objeto. Disse também que um amigo é um outro eu mesmo, um alter ego. É o porquê da amizade nos fazer partilhar as amizades e as inimizades de nossos amigos. Os amigos de meus amigos serão meus amigos, e os inimigos de meus amigos serão meus inimigos. Por consequência, se a Igreja Conciliar procura a amizade do mundo, ela se constituirá a inimiga daqueles que o mundo odeia. Quer dizer, dos verdadeiros discípulos de Nosso Senhor, aqueles que são nomeados tradicionalistas. Não há nada a se fazer contra essa inimizade querida por Deus. A Igreja Conciliar, que prega a paz e a unidade, que suprime todos os anátemas, tem, entretanto, ela mesma pronunciado a excomunhão contra os tradicionalistas, quer dizer, contra os verdadeiros católicos. Excomunhão certamente inválida, mas que manifesta uma profunda verdade. Nós somos inimigos. Alguns, não conhecendo bem a questão, pensam que se deveria ao menos chegar a um acordo, a fazer a paz, a se reconciliar com Roma. Vejam, dizem, este Papa tão tradicional sobre a moral. Veja o cardeal Ratzinger, que defende a missa tradicional, etc. Em realidade, enquanto Roma Conciliar mantiver sua amizade com o mundo, nós não nos poderemos reconciliar. Mas no dia em que a Roma Conciliar romper sua amizade com o mundo, a Igreja Conciliar cessará de existir e todas as dificuldades entre nós e ela desaparecerão. Aqueles que não estão contra vós estão convosco. Jean Madiran amava citar a frase do Evangelho: aqueles que não estão contra vós estão convosco. Ele conclui disso que os tradicionalistas não deveriam criticar os acordistas, pois estes últimos, mesmo se eles fazem ato de fidelidade à Roma Conciliar, não estão, abre aspas, contra a tradição, o que na verdade deveria se ver de mais perto. Mas na verdade, a frase do Evangelho pressupõe que aqueles que não estão contra nós não estejam de nenhuma maneira contra Nosso Senhor. Ela se aplica a um homem que faz milagres no nome de Nosso Senhor e que, segundo o que afirma Jesus ele mesmo, entre aspas, logo não pode falar mal de mim, fecha aspas. Esse não é o caso dos acordistas. Fazendo-se amigos da Igreja Conciliar, eles partilham as amizades e as inimizades. Eles tornam-se amigos do mundo e então inimigos de Deus. Nós e nem eles não podemos fazer nada diante desta realidade. Até o fim do mundo, isso será assim. Os amigos deste século se farão inimigos de Deus. A frase do Evangelho não pode se aplicar aos acordistas? Sem dúvida, alguns dentre eles não querem ser, abre aspas, contra nós, mas eles são, de fato, contra Nosso Senhor. Como eles poderiam então estar conosco? Pio IX, é necessário lembrar, condenou esta proposição em seus sílabos. Citação: o pontífice romano pode e deve se reconciliar e acordar-se com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. É contradizendo a Epístola de São Tiago, como a condenação de Pio IX, que se estabelece a nova igreja, a Igreja Conciliar.
Ela se constitui naqueles que procuram a amizade com o mundo e a reconciliação com a civilização moderna. Como uma doença contagiosa, ela se estende a todos aqueles que se unem a ela. Contra esses jogos de amizade e inimizade, ninguém pode fazer nada, são leis teológicas. O que, por outro lado, nós podemos e devemos fazer é estudar e trabalhar na aquisição de virtudes cristãs, a fim de que, Deus nos ajudando, nós escolhemos o bom caminho, aquele da descendência da mulher e não aquele da descendência da serpente. Dignai-me vos louvar, ó Virgem Sagrada, dai-me virtude contra os vossos inimigos.